Bom dia a todos e todos. Bom dia. Bom dia. Simone, nós temos quórum, Simone? Temos. Sete presentes, entidades presentes. Professor Paulo. Queria lhe pedir um obséquio do tamanho do estádio ontem, com a felicidade nossa aí com o Galo. Será que você consegue presidir a reunião durante um tempo? É só porque eu estou numa reunião do Doce aqui, e aí eu volto rapidamente, pode ser? Simone, seu caminho, professor Paulo? Sim, claro. Muito obrigado. Posso iniciar com a chamada? Bom dia, então, a todos, né? Bom dia aí, Simone. Simone, eu estou com a pauta aqui da convocação, né? E aí, por gentileza, você poderia me auxiliar aqui nos trâmites, tá bom? Tá a ordem do dia, né? Sim. Então, nós iniciamos pela ordem do dia ou abrimos com comunicações? É a primeira chamada, né? Ah, sim, fazer a conferência pela chamada. Sim. Tá bom. Você vai me auxiliar nisso aí? Sim. Tá bom, obrigado. Pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Francisco de Assis Gonzaga da Silva. Ele está presente, mas está assistindo 2 reuniões simultâneas. Luciano Gomes Pereira também está presente, mas assistindo a 2 reuniões. Pela Secretaria Municipal de Obras, Ana Paula da Cruz Neto. Presente no chat. Cristina Aparecida de Almeida. Pela Secretaria Municipal de Saúde, justificou, Cristina. Pela Secretaria Municipal de Saúde, Franciele Maia Sobreira. Franciele, presente no chat. Jordan Deon, presente. Instituto Federal de Ouro Preto, Felipe Lafite Assis Soares. Adriano Rodolfo Martins Moreira. A Câmara Municipal está ausente pelo período eleitoral, eles são afastados. Representante do prestador de serviço de saneamento, nós temos Evaristo Bellini. E Flávia também. E Flávia Pereira. Presente. Pela FAMOP, Paulo de Castro Vieira. Presente. Pela Associação de Proteção Ambiental de Ouro Preto, Marilda Dionísia da Silva Costa. Pela CEOP, Wander José Reis. Presente. João Carlos Martins. Pelo CBH Rio das Velhas, ainda não houve indicação. Pelo CBH Rio Doce, Anderson Jesus de Paula. Geraldo Magela Gonçalves. Pelo CBH Rio Paraupeba, Viviane das Graças Rodrigues Pires. Viviane, presente. Natália de Vasconcelos Soares de Aleixo, ela justificou previamente. Temos quórum. Podemos, então, dar continuidade aqui na pauta, Simone? Você está me ouvindo aí, Simone? Estou, pode prosseguir. Tá bom. Então, a ordem do dia, pessoal, o item 1 é a aprovação da ata da primeira reunião ordinária do Comusa de 2024. Simone vai apresentar para nós aqui, Simone,
Como que a gente pode fazer esse procedimento? Ela é encaminhada previamente, se os conselheiros julgarem necessário, a gente faz a leitura. Se todos já fizeram a leitura, podemos só partir para passar para aprovação. Tá, então não preciso compartilhar aqui agora não, né? Não, se os conselheiros já fizeram a leitura e estiverem de acordo, pode prosseguir com a votação. Tá, então vamos fazer essa pergunta, né? Se alguém quiser que compartilhe, que a gente verifique algum ponto, por favor, se manifeste. Caso contrário, quem considera como aprovada a ata, permaneça como está. Então, quem quiser fazer alguma observação, né, na ata, por favor, se manifeste. E só queria registrar a abstenção da Saneouro, porque a gente não era conselheiro neste momento. A gente não participou da reunião. Essas considerações você vai tomar nota aí, ô Simone? Sim, é comigo. Mais Faço alguém? Tá. Mais alguém, pessoal? Gostaria de apresentar alguma consideração para a ata encaminhada? Então, né, caso não tenha, né, nenhuma consideração, permaneça como está aí quem está de acordo, né? Então, nós podemos considerar como aprovada a ata. Ok, Simone? Ok, registrado. A ata foi encaminhada no dia 1º de agosto, só para poder, né, confirmar aí o encaminhamento dela, tá? O segundo ponto da pauta, deixa eu voltar aqui para o e-mail da convocação, o segundo ponto da pauta nossa aqui do dia é a discussão do produto 1 da revisão do plano de saneamento. O produto 1 também foi encaminhado no dia 1º de agosto. Seria interessante a gente compartilhar ele aqui, Simone. Se você puder fazer por gentileza. O produto 1, ele é relacionado às atividades iniciais. Aí, o pessoal da Consane, se tiver presente, eu acho que seria mais apropriado, né, fazer uma apresentação inicial e, na sequência, nós passamos aqui para as considerações dos conselheiros. Podemos prosseguir assim, com essa deliberação, com esse procedimento? Compartilhamento. O Luciano, ele está responsável por fazer essa apresentação, ele está presente. Ah, ótimo. Então, passamos a palavra para o Luciano. Bom dia, Luciano. Luciano, seu microfone está desligado. Pronto, agora está ligado. Vou só me acomodar aqui. Estou acompanhando outra reunião concomitante. Todo mundo me ouve bem, hein, pessoal? Sim. Ok, sim. Eu já posso começar a explanação, Simone? Pode, Luciano. Eu vou só abrir aqui também, deixar aberto. Todos já receberam com antecedência. Antes, sobre a ata, eu gostaria de fazer uma pontuação. Pode falar. Porque a Franciele, ela não... Desculpa, né, gente? Bom dia. Ela não tá sem áudio, o microfone dela. Ela pediu para eu avisá-los que ela tinha encaminhado um e-mail para a Casa dos Conselhos, referente, porque ela foi citada aqui como uma das conselheiras a compor a criação do grupo de trabalho para acompanhar o Plano Municipal de Saneamento, né? E diretor. E aí ela disse que ela não conseguiria estar participando e acompanhando o grupo. E aí ela não teve o retorno desse e-mail, porque está aqui na ata, né? Não, é essa, porque a ata, ela é só sobre o que aconteceu na reunião. O e-mail dela foi posterior, ela solicitou a retirada, mas está registrado, sim.
ela solicitou retirada do grupo de trabalho. Já que nós recebemos, já retiramos ela do grupo. Ah, então ótimo. Muito obrigado, gente. Luciano, se você puder dar prosseguimento na apresentação introdutória aí, tá? Fica à vontade. Então vamos E- lá. Primeiramente, bom dia para todo mundo aí, né? Satisfação estar falando aí com o pessoal do Comusa, tratando do assunto importante que é o saneamento aí, né? Então a questão é a seguinte: esses itens de pauta de hoje, né? Eles inclusive foram propostos com a minha participação lá com a Simone e o Chiquinho, né? E vou dar início aí ao esclarecimento, né? Vamos dizer assim, com relação ao primeiro item de pauta, que é o produto 1, né? Então, qual o motivo, né, da gente colocar à disposição do Comusa esse produto 1, né? O motivo é exatamente que a gente deve, a todo momento, estar inteirando, né, o Comusa dos procedimentos de revisão do Plano Municipal de Saneamento. Esse produto 1, o que ele consiste no quê? Ele consiste exatamente no link, né? No link de informações, vamos dizer assim, do plano vigente, do plano de saneamento vigente, né, com agora as revisões, né, a revisão do plano de saneamento, né. O conteúdo dele, né, a gente tem lá uma sistemática de acompanhamento, né, e revisão do plano de saneamento, né, vai contextualizar o plano vigente, né, vai falar das atividades e prerrogativas, né, para a constituição dos comitês, para revisão, né, e acaba por expressar também a questão da participação popular, quais estratégias foram utilizadas de mobilização e participação popular quando da construção do primeiro plano, né? Então, enfim, o conteúdo deste produto 1 é exatamente o link, né, do produto do plano vigente com aquilo que a gente vai estar, que a gente está fazendo agora para efeito da revisão do plano de saneamento, né? O que a gente gostaria, né, por parte dos conselheiros com relação a esse produto 1, né? Foi colocado à disposição de antemão para que todos lessem, né, e pudessem ali, né, de repente, estruturar as suas dúvidas, né, solicitar esclarecimentos para nós, do ponto de vista de informações que estão contidas nesse produto 1, né? Então, é um documento que está à disposição do Comusa, obviamente, para a sua manifestação, né? E adendos, caso os conselheiros julgarem necessário, né? Esses adendos, né, que eventualmente possam acontecer, eu sugiro que ele possa ser feito, né, a partir, né, a palavra livre aí do conselheiro no momento dessa reunião, ou, né, a posteriori, por e-mail, de modo que a gente possa receber esses argumentos e possa colocar à disposição do Comusa, numa próxima reunião, as respostas, né, que a gente estruture para poder colocar o Comusa a par da revisão do plano de saneamento e também esclarecer todos os pontos com relação a este documento, né? É um documento que faz parte aí do conteúdo do plano, à medida que ele seja aprovado a sua revisão no futuro, então vai ficar registrado como um bloco, né, desse plano de saneamento, né? Eu chamo atenção para algumas partes desse produto, né, que são a planilização, por exemplo, né, do plano de saneamento vigente, né? Lá você vai poder estar acompanhando, né, como que a gente entendeu, né, que as expressões lá, o status, né, que está cada ação e programa daqueles que foram previstos lá na construção do plano que está vigente, né? Se alguém quiser manifestar aí com relação a essa primeira pauta, eu fico à disposição. Ô, Luciano, eu vou pedir a palavra, então, inicialmente,
eu estava pensando que no primeiro momento seria dar uma geral sobre o conteúdo. Se você achar que é pertinente, né, assim, você explicou muito bem o propósito, né, e até mesmo eu acredito que me ajudou a compreender a questão da contribuição nossa também. Veja bem, se eu não me engano, foi enviado no dia 1º de agosto, né? Então, essa primeira questão que eu queria apresentar aqui, sabe? Mas se você puder me retornar inicialmente sobre dessa possibilidade da introdução do conteúdo, se é cabível apresentar aqui de forma sucinta, ou não tem necessidade. Professor, posso sim aqui, acompanhando pelo índice, né, pelo apêndice aqui do documento, né, com breves expressões aqui, passando por partes. Pode ser dessa forma? Pode, ótimo. É bom que fica mais registrado, né, o fato, né? Bom, introdutoriamente, pessoal, é só uma questão que vai mencionar a motivação de se fazer, né, o plano de saneamento, por que tem que ter, né? Posteriormente vem no item 2 do documento, a breve contextualização, é aquela parte ali que vai nos colocar dentro do cenário da cidade, né, com suas peculiaridades, a situação de ter 13 distritos, né? Então, essas são essas partes introdutórias aí, né? A sistemática de acompanhamento da revisão e revisão do plano, que é o item 3, né? Esse item 3.1 é dedicado exatamente ao plano vigente, né? Busca lá as informações, lógico que não o conteúdo inteiro, né? Uma das premissas que a gente tem tentado manter para a confecção da revisão do plano de saneamento é exatamente que ele seja um documento mais objetivo, né? Um instrumento mais acessível, palpável para quem for ler, inclusive para quem for aplicar essa política, né, de saneamento no município aí no decorrer dos anos, né. Então, esse item do plano de vigente vai tratar de linhas gerais, do que foi o plano, né, o momento que foi feito, os desdobramentos do plano, né, com relação a ele ter virado a Lei 934, né, e por aí vai, né. E depois a gente parte, né, para as atividades iniciais de revisão do plano, onde que a gente precisa instituir, né, os mecanismos, né, de revisão do plano. Um dos mecanismos, exatamente a questão dos comitês, hoje a gente tem representantes aí do Comusa, né, no comitê de revisão do plano de saneamento, no caso, comitê de acompanhamento, né. A gente vai, em outro momento aí no documento, né, expressar os atores públicos no âmbito municipal que estão envolvidos, né, que vão estar envolvidos, ou que estão envolvidos com a política de saneamento, a Câmara Municipal, o próprio Comusa e uma série de outros atores, né. No item 4, a gente vai ter aí a definição dos setores de mobilização, né, aí vai dizer de como que a gente fez, né, as nossas propostas, de onde que a gente já está concentrando nossos esforços em apresentar a situação do saneamento para a população, inclusive, né? Um setor de mobilização certamente é o do ambiente de mobilização, é o Comusa, né? Então, nesse item 4, a gente vai estar, os argumentos lá eles estarão direcionados para esses quesitos, né? A gente definiu a época do plano que faríamos 8 oficinas participativas, né? Então, essa estratégia, né, de 8 oficinas participativas, né, elas têm a ver com a questão dos setores de mobilização. Onde que a gente já está, a mobilização, o setor de mobilização, onde que a gente já está, os fóruns onde que a gente já está discutindo, conversando sobre o saneamento, né? O item 5, ele já vai de encontro à questão metodológica, né? Metodológica para a gente, na verdade, ainda fazendo um de para, né? Com relação ao plano vigente, né? Faz algumas alusões a como a gente está fazendo agora, mas também aborda a situação do plano anterior, né? De como que se deu, né? A questão também da mobilização e participação
e comunicação naquele momento, né? Então, aproveito aqui o parênteses para poder frisar exatamente isso, né? Que o produto 1, ele é um de para, né? Ele está fazendo aí o link entre o plano vigente e os procedimentos, e por fim vai fazer esse elo com o plano revisado, né? Nós temos aí o item 5.1 a 5.6, cada um com a sua especificidade, né? Avaliação sistemática do sistema de mobilização anteriormente adotados. Nós vamos encontrar lá alguns quadros, tabelas, né, que vão estar dizendo dos números, né, as expectativas, se foram atendidas ou não, com relação a como aquele processo de mobilização aconteceu, né, até a gente chegar aos mecanismos de estratégia de comunicação, né, no item 5.6, né. Sempre tem, no decorrer do documento, pessoal, esse trânsito, sabe, do plano anterior, na verdade do plano vigente, né, que até que a revisão esteja consolidada e homologada, é o plano vigente que a gente vai dizer, né. Partindo aí para o item 6, uma proposta para o Sistema Municipal de Informação em Saneamento, é um item que vai estar ali para abordar uma proposta disso, né. Inclusive foi uma proposta do plano vigente, mas esse item ele não avançou muito, sabe? Então ele está lá mais expressando pro forma essa intenção, vamos dizer assim, do Sistema Municipal de Informação de Saneamento, né? O item 7 eu entendo que é um item, obviamente, não mais importante do que os outros, mas cabe um destaque, né? Porque ele vai permitir para o leitor, né, vamos dizer assim, ele enxergar lá o cenário, né, de saneamento nos seus 4 eixos, partindo do princípio dos programas, projetos e ações do plano vigente, né, e ali ele vai ter um contato ali com o status ali de cada uma das metas, né, para poder ter essa visão, tá? No final, aí, no item 8, a gente tem os mecanismos para avaliação sistemática, a gente vai ter contato lá com os indicadores de interesse, né? Indicadores das vertentes do Plano SAB para os 4 eixos, tá? Então, em linhas gerais, esse é o produto 1, né? Que eu recomendo muito, sabe, conselheiros, aí a leitura, né? Desses itens, né? Porque esse produto 1, ele vai dar exatamente essa oportunidade para o conselheiro ver, né, os avanços, vamos dizer assim, né, que a gente pôde identificar, as pendências, vamos dizer assim, que a gente enxerga que existem, né, embora hoje a gente tenha mecanismos aí nos 4 eixos de saneamento que oportunizam, no meu modo de enxergar, uma situação favorável para a cidade, né, do ponto de vista de realizar o que tem que ser realizado com relação a saneamento, né, essas transições, né, todas que a gente viveu nos últimos, vamos dizer assim, últimos 5 anos, né, uma renovação de expectativas, né, eu entendo que o plano vigente, né, ele não avançou tanto quanto realmente é necessário. Então, esse documento produto 1, ele vai dar essa oportunidade para o leitor ter esse olhar mais crítico, né? E, inclusive, ele poder ter a percepção, né, se realmente ali está revelado o que ele entende de olhar para o saneamento ou não. E é isso que vai culminar nessa oportunidade, e, inclusive, eu gostaria que os conselheiros fizessem isso, sabe? Né, de ter o contato aí com esse produto 1 e nos mandassem, né, algum argumento aí, de repente, o feedback de fato, se a leitura está, a percepção dele bate com aquela que a gente está revelando nesse produto 1, tá? Se era esse o objetivo, professor Paulo, eu estou encerrando aqui a fala para esse item, e, eventualmente, tiver mais algum esclarecimento, eu fico à disposição. Então, muito bem. Eu acredito que foi importante essa fala sua, né, introdutória, né, traz aí uma síntese desse texto importante, né. Aí, um questionamento inicial que eu gostaria de fazer, depois eu passo aí
os demais conselheiros, né, a discussão, é uma questão, talvez assim, até uma questão de ordem aqui, é o prazo para esse retorno da nossa análise desse texto, e se, né, aqui hoje a gente teria que, o ponto de pauta está como análise e deliberação do Conselho, ou o recebimento e discussão desse pedido. Aí, Luciano, Simone, né, acho que vocês poderiam nos esclarecer um pouco sobre isso. Professor, eu vou dizer qual que é a expectativa que eu tenho, né, até no próprio decorrer da construção do plano. A gente tem os instrumentos, né, de deliberação e aprovação desses documentos dentro do próprio circuito de revisão do plano, tá? Então, a gente tem lá o comitê de acompanhamento, do qual o senhor faz parte, inclusive, né? Então, esses documentos, a chancela deles, eu entendo que ela vai estar ali. Mas só que a gente não pode estar alheio, né, à manifestação de um conselho importante como o Comusa, né? E o que ajuda nesse processo? Esses documentos, né, enquanto no momento de construção, eles não são estanques, né? As colaborações, elas, ainda mais de um conselho, como o Conselho de Saneamento, que é próprio, né, imediatamente correlato a essa questão, né, a gente não pode, de maneira alguma, abdicar de ter, né, as colaborações do Conselho. Então, o motivo desse produto 1 estar à disposição do Comusa não é exatamente deliberar sobre ele, é o conhecimento sobre ele e o oferecimento da oportunidade de manifestação de complementações por todos os conselheiros, né? Isso pode ser levado, né, por o seguinte via, né? Pode ser levado vocês aqui no conselho conversando, apontando alguma coisa, direcionando para os representantes do Comusa no conselho de acompanhamento, e lá, no momento exatamente de aprovação, constata, aprova-se com essas manifestações. Ou, né, também é uma outra via que a gente pode utilizar. Eu prefiro a via do conselho de acompanhamento, porque ele está instituído, né, e o Comusa tem sua cadeira lá, né. Então, mas uma outra alternativa seria, até através do registro em ata, né, daquilo que o Comusa entender que deve ainda agregar nesse produto, fazê-lo constar, ou então, por um outro mecanismo, né, de e-mails que possam ser direcionados a mim, eu fico à disposição, ou ao e-mail do Comusa propriamente, que possam depois serem apreciados e colocados também como complementação no documento. Então, seria essas as possibilidades, sabe, professor? Ótimo, bem esclarecido, né? Então, neste momento, a apresentação desse produto, né, é no sentido de consulta para manifestações aqui em termos de contribuições, né? No entanto, lá no final, o Comusa, ele aprova, né, o plano, a revisão do plano, né? Então, eu acho que até para uma situação, assim, de consideração com os conselheiros, né, de não chegar aqui, o cronograma aí tá, olha lá, dezembro, né, final do ano, chegar aqui no final do ano ou antes, ali na audiência pública, com o texto e tal, né, de 1000 páginas para a gente analisar e aprovar, né? Então, eu acho que é uma situação interessante mesmo, ir apresentando a cada etapa, né, como já tinha sido colocado anteriormente, né? Mas é bom a gente reforçar que o plano, né, que não seja agora por etapas, mas no final ele tem que ser aprovado pelo Conselho, né? Caso, né, o Executivo entenda que o Conselho aí, se eu não me engano, o nosso Conselho é deliberativo também, né? O Comusa, né? Sim. E nessa pauta também, né? Tá, então, eu acho que é importante mesmo. E aí, qual que é o prazo para podermos apresentar alguma consideração mais específica no texto, né, desse produto 1? Então, professor, eu entendo que ele permanecerá aberto para o Comusa até a próxima reunião do Comusa, sabe? Porque as reuniões são mensais, né? Então, até a próxima reunião do Comusa, né? Se eventualmente, aí uma coisa que a gente precisa estar atento, se eventualmente tiver uma reunião do comitê de acompanhamento antes, ela ainda não tem data, né? A Viviane está aí presente também, de repente posso manifestar. Mas, enfim,
se eventualmente a reunião do comitê de acompanhamento for antes, eu entendo que para facilitar, vamos dizer assim, a confirmação da documentação, consolidação dos produtos, que seja nessa data, sabe, professor? Então, talvez seja uma data a informar, sabe? Se for possível permanecer dessa forma, sabe? Até porque o outro produto que você enviou, você falou que a gente teria 10 dias, né, para poder analisarmos, né, que é o produto 2 já, né? Produto 2, exatamente. Então, aí esse aqui vai ter mais tempo do que o 2? Ou vamos ter Só, o mesmo tempo? ele vai estar dentro desses 10 dias, porque eu tô com a expectativa, como eu coordeno lá o comitê executivo, né? E a Viviane agora está coordenando o comitê de acompanhamento, né? Eu preciso aguardar uma definição do comitê de acompanhamento. Quando exponho 10 dias, imaginando que em 10 dias a gente poderá ter 10 ou 15 dias, a gente poderá ter uma reunião do comitê de acompanhamento, sabe? Para efeito só de não termos uma situação em aberto, né, o que eu gostaria de firmar com o Conselho é que nesses 10 dias também seja possível, né, fazer essa leitura e apresentar as manifestações. Então, ótimo, eu acho que esse primeiro ponto nós podemos deliberar aqui, né, sobre o prazo, não é mesmo? Podemos fazer esse encaminhamento de prazo aqui para essa manifestação dos conselheiros quanto aos 2 textos, né, produto 1 e 2, né, de 10 dias. Se alguém quiser apresentar alguma outra proposição, fique à vontade, né? Senão a gente poderia. O que você acha, Luciano? A gente pode encaminhar essa situação? Da minha parte, positivo. Então, se alguém quiser fazer alguma outra proposição, né? Caso contrário, então vamos colocar para deliberação aqui do Conselho, né? Quem estiver de acordo com a deliberação desse prazo de 10 dias para se manifestar a respeito do produto 1 e do produto 2, né? Por favor, permaneça como está. Quem for contrário e abstenções, pode se manifestar aqui no chat. Um prazo de 10 dias, né, para nós conselheiros aí manifestar junto à secretaria aqui do conselho, né, do Comusa. Então, podemos considerar como aprovado por unanimidade, Simone? Pode ser, amanhã na parte da manhã? Luciano, então, dando um encaminhamento aqui ainda sobre a discussão, né, que a ideia era apresentarmos pelo menos, né, uma introdução dessa discussão, do tema, né, eu queria fazer algumas outras aqui, sabe? E passo também a palavra para os conselheiros aí, depois, na sequência, quem quiser, né, também já trazer suas considerações. Eu só pedir a Cristiana para deixar o áudio dela desligado, por gentileza. Isso. O Luciano, a respeito do item 5, ó, só um minuto. Eu fiz aqui algumas já observações do cronograma, né? Você chegou até a apresentar ele para nós aqui. Se puder colocar o documento aí compartilhado, o Simone, seria bom, né? Para os conselheiros acompanharem. Esse cronograma é o cronograma aqui agora de revisão do plano, né, o Luciano? E Exato. aí essa fase do diagnóstico está colocando aqui como prazo até julho deste ano. E aí nós estamos ainda nessa fase, né? Isso aqui vai ser alterado? Então, professor, isso daí é o momento de entrega, sabe, por parte do Consane desse produto, sabe? Né? Aí agora a gente entra numa fase de discussão sobre ele, entendimento sobre ele, né? E ele, enquanto constituído, o prazo final para ele é lá na composição, de fato, do resultado final do plano, sabe? Então, esse é um prazo para entrega desses produtos, entende? Né? Sim, mas aí essa entrega não significa que foi finalizada a etapa, por exemplo, de diagnóstico, né? Que é isso que nós estamos propondo ocorrer aqui agora, né? Fazer uma análise, considerações, né? Para revisões, né?
Exato, nós estamos nessa fase agora de revisão. Então, só ratificando aqui, esse cronograma é um cronograma que o Consani, né, que está nos prestando o serviço, né, de elaboração, né, tem que entregar os produtos. Esse produto, o Consani, eu entendo que eles fizeram no prazo, acabaram ali pedindo mais uns 2 dias ali na semana passada, mas eles cumpriram o prazo de entrega, né? 2 dias para o dia 31 para sexta-feira seguinte, eu entendo que foi inclusive tramitamos isso por e-mail, sabe? Mas enfim, para mim, né? Isso. Então, aí no texto não está muito claro nesse sentido, sabe? Talvez valha a pena destacar isso no texto, que esses prazos são prazos aí previstos, né? Ou por uma previsão de entrega, né? Porque acontece isso que você falou, né? De precisar de um tempinho a mais e tal, né? E que posteriormente o produto, ou a etapa aqui, né, como está descrito como atividade, diagnóstico, prognóstico, divulgação, né, ela vai finalizada após a revisão, né, com as considerações aí, né. Então, se for possível, acho que vale a pena, né, esse documento aqui vai ser importante para frente aí, né, e para o registro do próprio plano, tá? Então, destacar isso. Perfeitamente. Outro ponto aqui é o item 6, sobre o sistema de informações. Aí, nós teremos algum outro produto mais específico, detalhando o Sistema Municipal de Informações e Saneamento, ou não? Não, certamente teremos, professor, porque é um argumento, faz parte, né, do planejamento propriamente, né, com ações mais detalhadas, envolve um termo de referência, né, envolve uma série de outras coisas aí, então a gente vai ter isso num outro momento, sem dúvida nenhuma. Não, mas num outro momento dentro desse processo da revisão ou dentro posterior? Desse processo de revisão, dentro desse processo. Porque, assim, eu fiz uma leitura, pode ser que é a minha interpretação, tá? Mas aí talvez valha a pena rever lá, né? Eu não sei se ficou claro se existe ou não uma plataforma do Sistema de Informações Ouro Preto. Não existe. Não existe, não é mesmo? Não então, existe. acho que vale a pena reforçar claramente que não foi implantado isso. Não é problema nenhum, gente, a gente, nesse momento, reforçar e destacar o que não foi implementado, o que não foi executado. Precisa ficar claro isso para a gente, né, depois, né, estabelecer as prioridades dessas ações, né, na hora que entrar lá na revisão das metas, né. Se não me falha a memória, professor, naquelas na planilização, tem um item lá que trata dessa questão, e lá tem um status, né, se não me engano. Se não me engano, já consta do documento, tá? Então, mas aí lá é um outro item, né? Se está falando do sistema de informação, eu acho que vale a pena falar, né? Destacar ele ali, ó, o status, a condição dele, né? E aí até veio outras dúvidas aqui, né? Será especificado como será o sistema em alguma etapa, que você me falou, né? Então, nós vamos ter um produto, talvez, específico sobre isso, né? O que será constituído, como será gerido, quem desenvolverá, né? Porque aquela ferramenta do Power BI é uma ferramenta apenas, ele não é o sistema. A gente pode criar o sistema com diversas formas de plataforma tecnológica, né? E aí, assim, não é um site, não é simplesmente o site, não é simplesmente ter no site o Power BI, é muito além daquilo, né? Então, acho que vale a pena até destacar, então, no texto ali, essas duas coisas, né? É que o sistema não foi implantado conforme previsto e que será detalhado todas essas questões em um outro produto, né? E até mencionar o produto, sabe? Ou etapa, né? Ô, professor, mediante isso, eu queria te fazer uma solicitação. E não será uma que, imagino, tomará assim, muito tempo, não. Mas se o senhor conseguisse colocar em talvez 5, 6 tópicos, qual é a expectativa do conselho, sabe, com relação a esse item, isso vai nos nortear do ponto de vista do que a gente deverá contemplar, sabe? Né? De maneira bem sucinta. Então, eu estou entendendo que o que a gente está discutindo aqui, vocês estão tomando nota também, né? É uma forma de já fazer a contribuição, né? Que a gente vai ter 10 dias aí, né? Então, assim, a expectativa que eu tenho ali nesse texto inicial
esses pontos que eu levantei, né? Deixar claro que o sistema não foi implantado, que ele vai ser detalhado em qual etapa o produto, né? Então, ó, quem vai desenvolver, quem vai gerir, como e o que ele será constituído, né? Do que ele vai ser constituído, né? Então, esses indicadores, essas informações e tal, né? É só, né? Mas assim, o que eu estou falando aqui depois eu posso reforçar, né, num comunicado por escrito também, tá? No Tá. e-mail, tal, qualquer coisa. Mas já E ajudou bastante, viu, professor? Eu agradeço muito. beleza, a gente quer contribuir, né, para o saneamento ser mais né, efetivo nessa pauta aí. E aí o item 7, já para não ficar prolongando muito, né, na questão da planização das ações e objetivos, né, também acho que é interessante deixar, né, no texto mais claro que aqueles foram os objetivos e metas estabelecidos lá para o plano, né, 2013, que vai até 2033. Nós estamos revisando esse, né? Sim. Então, olha, aquelas ações lá, os objetivos, né? E que agora é o momento de fazer uma revisão, né? E que eles podem ser revisados, certo? Os objetivos lá e metas, né? E depois, na sequência, a situação dos programas, projetos e ações, sabe? Aí começa ali o quadro 6, que é o status que você estava falando de cada ação. Vai do quadro 6, que trata das ações imediatas, depois de curto prazo, médio e emergenciais. Então, eu acho que vale a pena destacar ali, olha, como que elas foram medidas, como que aquele status foi medido. Porque, veja bem, uma forma da gente fazer isso, né, eu acredito que vai acontecer com essa revisão, é através justamente desse item que nós falamos antes, que é de ter o sistema de informação implementado. E esse conselho aqui ter condições de fazer o acompanhamento da execução das ações do plano, né, que a função do conselho também é ajudar na fiscalização. Então, a ferramenta para a gente fazer isso é ter o sistema de informação implementado. Então, a cada reunião, sei lá, qual reunião do Comus, a gente vai ter que, né, apreciar aqui e deliberar, talvez, sobre o status de cada uma daquelas ações, né? Talvez seja uma reunião só para tratar as ações da água, do esgoto, do resíduo, da drenagem, né? Então, como que foi medido aquele status, sabe? Que eu acho que é importante já trazer esse destaque, né? Porque, né, se pegar aí o acompanhamento do quadro 6 em diante, olha lá, viu? Pegando como exemplo aqui o quadro 6, traz o objetivo 1, ó, regulamentação do sistema de abastecimento de água. Meta, criar e implantar programas de hidrometração em todo o sistema. Aí está lá, programas, projetos e ações. Aí vem o primeiro, código 1.101, descrição, confecção de projeto para implantar hidrometração de todo o sistema. Aí está assim, resultado, concluído. Não tem observação, o status aqui está, né, verde, né. Aí, trazer como que foi medido isso, esse resultado, como que ele foi obtido? Quem Então, que professor, tá. Muito do que tem de informação aí, ela foi vista através de consulta de documentações ou de evidências que a gente pudesse obter sobre cada item desse, sabe? A gente gostaria, sabe, professor, de ter, por exemplo, ter um investimento dispensado para um determinado item, supomos que seja 100 mil. Mas, na verdade, a gente poderia colocar lá um percentual disso que foi realizado. Essa inferência, nós não chegamos a conseguir, vamos dizer assim, nos estruturar para obter. Então, por isso que a gente... isso não. Não, a gente tem que pautar isso daí nas evidências de que pudesse existir. Então, muito disso, é lógico, tem a minha vivência aí desse período todo do saneamento. Logicamente, nós fomos a Secretaria de Obras, nós vimos com a nossa própria secretaria com relação aos resíduos sólidos,
nós fomos até a concessionária, né, para poder estar vendo, né, e aí acompanhamos uma série de apresentações, uma série de detalhamentos de investimentos e tudo mais, principalmente no eixo água e esgoto, né, a gente teve esse contato muito frequente, né, para poder estar apurando. Então, mediante essa percepção, é que a gente pôde dizer sobre não iniciado, iniciado e concluído. Por exemplo, essa questão do projeto, da hidrometração, de onde que vem a informação de que está concluído? Porque nós tínhamos, né, já à época, inclusive, do SEMAI, esse projeto de hidrometração, entendeu? Que avaliava lá a quantidade de ligações que o município tinha, né? E aí a gente, obviamente, fez outras considerações do tipo, nós vamos identificar que esse projeto de hidrometração está concluído na medida que tivesse atendido lá aqueles 90%, que era a prerrogativa do contrato de concessão. Aí, em algum momento, dizemos assim, por causa disso, nós vamos expressar que está concluído ou não, né? O que eu vejo do plano hoje, o plano que a gente fez, professor Paulo, eu já até expressei isso outras vezes, né? Que ele também, na sua expressão, vamos dizer assim, ele indicou caminhos e ele é fundamental para nós, né? Indicou caminhos, é fundamental, acho que ele atendeu o objetivo dele inicialmente. Mas eu entendo também, por outro lado, que é o momento de melhorá-lo, né? E eu acho que até a própria expressão que ele usou em alguns momentos não nos permitiu essa inferência, né, de maneira mais imediata, né? Então, em resumo, a conclusão de iniciado, não iniciado e concluído, né? O concluído, principalmente, ele está pautado numa leitura de que está concluído mesmo, não está meio concluído, sabe? Né? Isso, inclusive, deixa a informação do iniciado, ou às vezes até do não iniciado, um pouco vulnerável, sabe? Mas eu chamo a atenção dos conselheiros, inclusive, para poder, principalmente, o juízo do concluído, né? Que permite discordar ou não discordar, vamos dizer assim, né? E os demais é uma percepção de iniciado. E a gente foi bastante rigoroso, sabe, professor Paulo? Quando a gente viu alguma coisa muito incipiente com relação ao iniciado, a gente colocou como não iniciado, sabe? Né? Então, enfim, só esclarecimentos, tá? Tá vendo? Tá muito bem feito. A questão é que às vezes não está bem claro aqui no texto, sabe? Eu acho que vale a pena reforçar isso. Que foram aferidos, né, o status de cada uma dessas ações aqui, com base não na cabeça de alguém apenas, né, mas em documentação da prefeitura, por meio de seus técnicos, porque eu tenho um parágrafo de 3 linhas que, né, não deixa claro todo esse trabalho que vocês tiveram aí, ó, né, de aferir cada uma delas. Aí, só mais um detalhe aqui, ó, porque, assim, o status é iniciado, não iniciado, finalizado, né? Talvez vocês verificar a permanência desses termos no próprio quadro, porque aí no quadro tem lá, concluído, não seria finalizado, aí está lá, assim, um outro status, contínuo, não seria iniciado, que aí o indicador é que vai medir depois, de fato, quanto que foi obtido, né? Caso a gente estabeleça ali um quantitativo para aquilo. É só uma sugestão, tá bom? Às vezes é um papo de professor chato, assim, mas eu acho que o trabalho está muito, muito bem feito, acho que vale a pena ter esses detalhes, né? E o nosso papel aqui é contribuir um pouquinho, né? Então, eu tenho que... agradecemos. Tá bom? Então, não leva pelo lado da chatice, não, mas mais da contribuição, né? E o item 8, olha só, que são os indicadores, não é mesmo? Só para finalizar aqui agora, depois a gente pode detalhar isso mais lá no comitê e tal, mas acho que vale a pena, né? Esse momento que nós temos aqui no Comus é para discutir essas questões, né, do saneamento. Então, mecanismo e procedimento para avaliação, né? Usa-se convencionalmente os indicadores. Aí, só uma sugestão aqui, eu sei que vai ter uma fase mais específica para isso, lá no prognóstico, inclusive, é o seguinte, alinhar isso com a política nacional, a política federal de saneamento, o PlanSAB, verificar se a gente está usando indicadores que estão alinhados com o PlanSAB e se as nossas metas não estão mais relaxadas do que a do PlanSAB, certo? Pode estar mais exigente, mais relaxadas não podem,
tá? Na revisão, porque aqui né, o que foi planejado lá em 2013, é a oportunidade que a gente vai ter agora de mexer, inclusive, nessa questão, tá? Então, para Ok. poder aferir o indicador, nós precisamos de ter essas metas, né, estabelecidas. Então, uma relação, tá? E para usar indicadores que depois a gente tenha dados para eles e tudo. Então, faz esse alinhamento com o Plano SAB. Infelizmente, o plano estadual não foi concluído, mas eu acho que valeria talvez até uma consulta junto ao Estado, tendo em vista que o Estado estava elaborando o plano estadual de saneamento e na qual ele também Então, professor, estabeleceria metas. eu tive Pode ontem falar. a oportunidade de estar consultando, e o PESB, ele está lá disponível, sabe? O plano Não, estadual. Ele chegou a diagnóstico, concluir. mas eu acho que ele não passou nas etapas posteriores para o estabelecimento das ações, metas. Entendi. Depois você pode fazer essa consulta e falar assim, olha, eu estou revisando o nosso plano aqui, eu queria alinhar minhas metas com o Estado e com o plano nacional, certo? Porque Entendi. às vezes a gente põe metas mais muito exigentes ou muito relaxada e que não está alinhado com as diretrizes aí estadual e nacional. Então depois fica difícil até viabilizar nossas metas aqui. O que eu posso dizer para você, Aí, professor, é que realmente o plano de Ouro Preto ele foi mais exigente, sabe? Inclusive, isso implicou no processo agora, né, no contrato de no concessão. cumprimento das metas. E Então, mas se a foi gente bastante exigente. estabelece metas muito exigentes, aí, para estabelecer as metas, é um outro momento também, mas tem que analisar cenários, né? Mas tudo bem, então só alinhar essa questão dos indicadores e as metas, sabe? Com essas Tá bom. diretrizes aí que a gente tem num plano maior, e o Estado vale a pena postá-los, né? Falar, olha, vocês vão estabelecer, eu estou revisando meu plano aqui, o que vocês recomendam? Porque depois o município pode viabilizar algumas das ações para atender algumas metas, através também de parceria com o Estado, porque com essa revisão da 11.445, o Estado também, através do processo de regionalização, ele influencia diretamente nas nossas metas, ele também passa, né, a ser município, não é exclusivamente titular mais do serviço, tá bom? Só, assim, algumas considerações iniciais, mas parabenizar vocês aí pelo trabalho, né? Uma revisão muito, muito detalhada, com profissionais aí muito gabaritados aí, que conhecem de fato saneamento. Então, a gente tem que deixar, né, como referência para os outros lugares depois da revisão desse plano, tá, Luciano? Obrigado, Tá aí eu bem. passo a discussão para os demais aí, quem quiser trazer alguma contribuição. Se os conselheiros concordarem em dar encaminhamento, né, passando para o próximo ponto de pauta, podemos prosseguir assim, Simone? Tendo em vista aí que no momento a gente não tem outras manifestações sobre esse item. Pode passar para o próximo ponto da pauta, Luciano? Da minha parte, de acordo, professor. Então, podemos passar, então, para o próximo ponto, que é o cronograma de assuntos a serem pautados no Conselho. Aí, como que isso estava previsto, Simone? Então, estava previsto eu também falar sobre o assunto, professor. É o seguinte, né? O Chiquinho, né, nos recorreu lá na secretaria para a gente poder propor alguns assuntos, né, que ali entendêssemos, né, que fossem sugestões viáveis e substanciais aí para o Comusa estar conversando ao longo de suas reuniões, né? Mas assim, eu acho achamos, na verdade, eu acho não, né? Nós achamos lá prudente que a gente colocasse para apreciação do conselho, né? Para o conselho dizer, olha, realmente essa pauta aqui é uma pauta que a gente precisa tá conversando sobre ela, né? E a gente colocou, é uma expressão primeira, né? Vamos dizer assim, a gente chamou de apresentação de um determinado item,
e muito recorre isso, apresentação, mas pode ser documentos que possam ser colocados à disposição do conselho, né, para poder analisar e manifestar, né? Mas então isso é o quê? É uma proposta, de fato, né, de assuntos que possam ser discutidos aí ao longo de algumas reuniões do Comusa, sabe, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de participar aí ativamente aí dessas sugestões. A gente procurou colocar itens, né, que fossem abarcados aí pelos 4 eixos do saneamento, né? E, de repente, a gente acaba focando muito a discussão, muitas das vezes, na questão do abastecimento de água e da questão do esgotamento sanitário, e a gente precisa também estar inteirado, né, e ouvir os conselheiros, né, sobre os demais eixos do saneamento, né? Então, está expressado dessa maneira aí, tem umas, se não me engano, são 7 a 8 pautas aí que estão sendo propostas. Se o conselho vai dizer que gostaria de discutir uma de cada vez na reunião, ou se vai escolher ali 2 para poder ser colocado para discussão. Então, isso aí eu acho que cabe manifestação dos conselheiros com relação à proposição dos assuntos, né? Se tiver algum assunto aí que esteja, de repente, ausente, né, que os conselheiros gostariam que fossem discutidos, é o momento, acho, para poder propor isso, né? E eu acho que depois é o momento do conselho, realmente, a gente até colocou cronograma, mas não seria um cronograma, seria só a apresentação dos itens, dos assuntos, sabe? Né? Eu acho que é oportuno, né? Aí os conselheiros vão dizer se isso está alinhado, né, com o que o conselho que realmente quer saber, quer discutir, né? E eu acho que aí o conselho vai ajudar o município a criar novas alternativas, né, para poder, inclusive, reforçar ou ajustar algum caminho que o município esteja para cada um desses itens, tá? Então, é um item de pauta bem mais objetivo, vamos dizer assim, né? E acho que colocado aí democraticamente, né, para o conselho manifestar sobre quais assuntos ele quer esclarecimentos e quer participar nos próximos momentos de reunião. Eu queria aproveitar, professor, porque eu também estou concomitante nessa reunião e mais uma reunião, e precisarei retomar ali, colocar aí o último item, né? É mais uma informação, não deveria ser talvez nem um item de pauta, mas uma informação que o senhor, inclusive, já sabe por estar no Comitê de Acompanhamento, o status do plano de saneamento, né? O plano de saneamento teve entregue agora, na última semana, o produto 2, que está aí já à disposição dos comitês para análise e contribuição. E conforme o produto 1, também será colocado, formalizado, né, um encaminhamento ao Comusa, da mesma forma que foi feito o produto 1, tá bom? Né? Então, são esses argumentos aí. Eu fico aqui, se for possível, professor, ainda mais uns 5 minutos, para eu poder retomar também minha cadeira na outra reunião do Capur que eu estou participando, mas eu gostaria de ouvir os conselheiros nesses 5 minutos, tudo bem? Tudo ótimo. Então, eu vou me inscrever logo de cara aqui, informando que todos esses pontos aí são muito importantes, né? E eu sugiro que vocês colocarem de acordo com as prioridades e necessidades, né? A secretaria aí, né, apresentando, né, como ponto de pauta, e antes da convocação, talvez reforçando com o pessoal aqui, os conselheiros, o encaminhamento de sugestões de ponto de pauta também, né? Perfeito. Então, eu acho que aí, se alguém quiser trazer alguma proposição, né, mas todos esses pontos aí eu considero super importante, e o encaminhamento, infelizmente, não dá para fazer uma reunião para abordar todos eles, né, então poderia ser todos na próxima, mas que a gente ficaria algumas horas aí a mais, né, mas eu sugiro um encaminhamento conforme as prioridades e necessidades aí, né, do município, né, conforme vocês estão executando, tá? Passa a palavra aí, a discussão para os demais colegas. E aí, sobre o status, né, Luciano, vale a pena, né, você reforçar aquele cronograma. Quando apresentou o cronograma ali, também dá para a gente ter uma, né, uma compreensão do status aí, enquanto
revisão do plano, né? Exatamente. Assim, só uma sugestão em termos de cronograma também, talvez a gente pensar numa previsibilidade das reuniões do Comusa. Então, nós estamos num ano importante aí de revisão desse principal instrumento, né, da política pública de saneamento, talvez pensar numa reunião a cada mês ou a cada bimestre, não sei. Simone, passa a palavra para você. A previsão das reuniões do Comusa, elas são mensais. Ela geralmente, esse seria até um assunto que eu gostaria de tratar, porque a previsão dela no nosso calendário de reunião é a segunda quinta-feira de todo mês, às 10h30 da manhã. Porém, nós estamos com um problema aqui, que a secretária executiva desse conselho sou eu, e eu estou fazendo um outro mestrado, e minhas disciplinas estão coincidindo esse período com as reuniões do Comusa e com algumas do CODEMA. Aí, eu até encaminhei para todos ontem, para que fizessem, como a gente não tem disponibilidade de outra pessoa para estar assumindo no momento, se é possível a gente alterar essa reunião. O Felipe Lafite deu até a sugestão, perguntou se poderia ser na segunda terça-feira do mês, às 10h30. Mas aí está em votação aí no plenário, o que vocês propõem, porque no caso da secretária executiva do conselho não poder assumir, geralmente quem secretaria são os secretários da mesa diretora. Só que tem ciência que é muito complicado para os secretários assumirem isso, porque demanda um envio de informações prévias, observar publicação, muita coisa antes da reunião e depois, e para a pessoa não é remunerada, tem outro emprego, é difícil para estar fazendo esses trâmites, então talvez eu seria mais adequado se vocês pudessem, se estivessem de acordo, de remanejar essa reunião para um outro dia da semana e um outro horário que pudesse atender a todos. Pode falar, Luciano. Ô Simone, eu vou responder lá no e-mail, embora eu seja o suplente, né, mas eu vou responder no e-mail com relação a essa questão. E aí eu gostaria, professor, e o pessoal, se me permite, me ausentar aqui, que eu vou retomar a outra reunião que eu participo nesse momento, tá bom? Pessoal, muito obrigado, viu? Sempre por colaborar com a gente, tá? Um abraço a todos aí, pessoal. Dá licença. Beleza, Luciano. Eu acho pertinente, né, essa solicitação sua, Simone. Aí, o que eu sugiro? Você talvez fazer aquela consulta de agenda, informando as disponibilidades que a secretaria tem. Ao invés de perguntar a disponibilidade de todo mundo, informa a disponibilidade da secretaria, e aí cada um coloca ali se, né, tem, né, disponibilidade naquele horário que você está propondo ou não. O que você acha? Pode falar. É porque eu já enviei, mas nessas propostas que eu enviei, o Felipe, ele fez uma contraproposta que seria terça-feira, às 10h30. Aí Você pode? Você pode? Posso. Esse horário, nesse dia eu tenho disponibilidade. Eu só não teria disponibilidade, porque seria complicado encaixar nas quinta e sexta. Uhum. Então, responde no e-mail, já respondeu dessa da terça 10h30, a sua disponibilidade? Sim, eu tenho essa disponibilidade, eu queria saber se os demais conselheiros estão de acordo, porque só o Felipe que se manifestou, se seria um horário, a segunda terça-feira do mês, às 10h30, se os conselheiros teriam disponibilidade, porque aí a próxima reunião já seria agendada nesse dia. Então, podemos colocar aqui para consulta e deliberação do Conselho sobre esse novo horário e agenda de reuniões, segunda, terça-feira, né, Simone, às 10h30? Isso. Então, eu peço aí aos conselheiros, né, para se manifestar, se alguém tiver alguma outra proposta, caso não apresente, nós podemos colocar aqui para deliberação, né? Então, como nós não tivemos nenhuma outra proposta de horário, eu sugiro, então, encaminharmos aqui, né, para uma deliberação. Quem estiver de acordo com essa alteração
da data, né, e também do horário da reunião para segundas-feiras, segunda, terça-feira de cada mês, às 10h30. Por favor, permaneça como está. Quem for contrário e abstenções, se manifeste no chat. Então, né, se alguém quiser se manifestar aí, né, contrários, abstenções, pode usar o chat, né? Quem estiver de acordo pode permanecer como está. Ô Simone, então podemos considerar como aprovada por unanimidade aqui dos conselheiros presentes? Sim. Então fica alterado aí, né? Aí, Simone, talvez seria interessante você mandar um e-mail e já com esse calendário para nós, será que era possível? Para poder deixar registrado mesmo a reunião todo Sim. mês. Encaminho para todos. Então tá bom. Ô Simone, aí o último ponto que nós temos aqui da pauta são assuntos diversos. Da minha parte, não vai ter nenhum outro assunto por hora, não. E consulto os demais e a secretaria também, se tiver outros assuntos, Simone. Teve o pedido de inserção de outro assunto? Depois não, né? Não, nem por e-mail dos conselheiros, nem da parte do presidente. Então, eu acredito que, né, nós não temos mais, no momento, outros assuntos aqui para colocar na pauta, né? E podemos dar como encerrada essa sessão aqui do Conselho. Agradeço, então, Simone, e aos demais aí, conselheiros, colegas aí, e nos vemos nas próximas oportunidades. Simone, se você quiser dar algum aviso final, pode ficar à vontade, e os demais conselheiros também. Muito obrigado. A parte da secretaria, não, agradecemos a todos pela presença. Tudo de Dia bom, a pessoal. todos. Um abraço. Um abraço. Bom dia. Até logo.